Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2026. Sejam todos bem-vindos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal ou sugira a algum amigo que se inscreva no canal. Pessoal, falta pouco para chegarmos aos 3.000 inscritos, o que vai ajudar a alavancar o canal, principalmente porque sábado agora nós teremos a nossa primeira live em que falaremos de história, falaremos dos 40 anos do Plano Cruzado. Para alguns recordar é viver, para outros vivendo e aprendendo. Vai ser legal, vai ser divertido. Dê essa força. Muito bem, pessoal. O grande evento internacional de ontem, sem dúvida alguma, foi o discurso de Donald Trump no chamado, Estado da União. Mas antes de eu falar do Estado da União, eu queria comentar algumas coisas que são importantes para a gente entender o contexto internacional, porque é aquilo que eu falei, o que acontece lá, especialmente nos Estados Unidos, repercute no Brasil e no mundo, não é? De uma forma ou de outra, por bem ou por mal. Basicamente, nos Estados Unidos nós temos dois principais partidos, tá? O Partido Republicano e o Partido Democrata. O Partido Republicano tem uma pegada mais conservadora, mais à direita é o Partido Donald Trump. Tem várias alas ali. E tem o Partido Democrata. O Partido Democrata que também, historicamente, era um partido anticomunista. Basta a gente lembrar do John Fitzgerald Kennedy, que foi morto, que era anticomunista, teve aquela crise dos mísseis contra Cuba. Inclusive o sobrinho dele, o Robert Kennedy, faz parte da equipe do Trump, se afastou do Partido Democrata. Por quê? Porque o Partido Democrata se aproximou muito da esquerda, do eixo do caos. Principalmente por conta do homem chamado George Soros. Tem esse livro aqui, esse é outro que eu também vou mostrar, da editora PH Vox, a Agenda Soros, que fala sobre a agenda desse cara. Em determinado momento na contracapa, fala o seguinte: o livro mostra a ligação entre os investimentos de Soros e os movimentos radicais que transformaram o cenário político norte-americano nas últimas décadas. Ficará evidente para o leitor como as conquistas de Soros só aumentaram a violência e a divisão do país. Vai marcando aí. Enfraquecendo-no por dentro e, ao mesmo tempo, reduziram sua influência externa. Estados Unidos fraco, basta lembrar do governo Biden. E tem esse livro também, da PH Vox, do Ivan Kleber e do Paulo Henrique Araújo, que fala das eleições do Biden. E assim, tudo começa, a penetração dos Soros no Partido Democrata, aí a chegada do Obama ao poder, depois a tentativa com a Hillary, e a chegada do Biden ao poder, a Kamala Harris. Ou seja, o Partido Democrata se tornou uma espécie de PSOL. Não é à toa que nos anos Biden houve um avanço significativo do eixo do caos, inclusive no Brasil. Há evidências claras de que houve intervenção do governo Biden nas eleições presidenciais de 2022 aqui no Brasil. Pois bem, por que eu estou falando, fiz toda essa introdução? Porque todo mundo falou, e é fato, que as eleições do ano retrasado, que levaram Trump de volta ao poder, foram as mais importantes, pelo menos até agora, no século XXI. Porque ela vai definir o caminho, ou o caminho do eixo ocidental, da prosperidade, da liberdade, ou o eixo do caos. E ainda bem que o Trump chegou ao poder e a gente vê que ele chutou o formigueiro. Muito bem, pessoal. E nesse discurso, o Donald Trump demonstrou claramente isso, De um lado, ele, um discurso patriótico, valorizando os Estados Unidos, a sua força, a maior potência econômica, a maior democracia, a maior força militar do mundo, em contraste com o Partido Democrata, que é um partido bem de esquerda, mequetrefe, aqueles bem de Universidade Federal, sabe? Mas vamos lá, esse discurso é um discurso que o presidente faz anualmente, ali no Capitólio, que é a sede do Legislativo nos Estados Unidos. E é uma sessão conjunta do Senado, dos senadores, e da Câmara dos Representantes. Pessoal, não se sabe bem, é um grande evento, não se sabe bem ao certo, a audiência não só ainda, mas se acredita que só nos Estados Unidos 40 milhões de pessoas assistiram. É um fato político importantíssimo. E vocês vão reparar, eu vou comentar algumas coisas, que foi um discurso patriótico, e vitorioso do Trump, e sempre contrastando com o Partido Democrata. E lá, na audiência, fica de um lado o Partido Democrata, do outro o Republicano, tá? Bom, mas enfim, ele falou sobre algumas questões internas importantes, porque em novembro agora a gente vai ter as eleições de meio de mandato, que são eleições
para senador, para deputados, né? E aí o Trump quer manter a maioria no Congresso para manter, né, tranquila sua, ou relativamente tranquila a sua governabilidade. Então ele falou de questões externas, né? Da questão da expansão econômica dos Estados Unidos sobre a sua administração, a criação de empregos, a queda da inflação, o barateamento da energia, o barateamento de remédio, né? O recorde, ou recorde, melhor dizendo, de investimentos estrangeiros que chegam a 18 trilhões de dólares. Então isso para o seu público interno, mas demonstrando mudanças. Falou sobre a questão das fronteiras, e aí é o primeiro contraste. O governo Biden é fronteira aberta. E pessoal, por exemplo, quando fala da Venezuela, não é só refugiado venezuelano que ia. A bandidagem ia, o pessoal do trem da Arágua, crime organizado, traficante, gangues do México, a violência aumentando ali. Fechou a fronteira, não passou ninguém. E em determinado momento, né, quando ele fala sobre isso, o Trump falou, levante, o pessoal levanta, porque a pessoa levanta o tempo todo, né? Levante se você concorda que o principal trabalho do governo norte-americano não são os imigrantes, são os americanos e não os imigrantes ilegais. A nossa prioridade são os nossos cidadãos. Todo mundo aplaudiu. Partido, né? Os caras não levantaram, né? Demonstrando claramente a posição do Partido Democrata. Que atraso, que pena que o Partido Democrata se transformou nisso. Ele ainda homenageou alguns militares, condecorou alguns militares, como o sargento-chefe Eric Slover, né, um piloto de helicóptero que sofreu ferimentos, né, na ação que capturou Maduro e mesmo assim cumpriu sua missão heroicamente. O capitão Royce Williams, da Marinha, um herói da guerra da Coreia, que vai completar 100 anos de idade no dia 4 de julho, quando se completam, né, 250 anos da independência dos Estados Unidos, né, sobre o qual o Trump falou bastante. Ou seja, um discurso que teve, né, de quase 2 horas, né, esse elemento patriótico com fortalecimento da força militar, o reconhecimento da força militar e o respeito aos heróis da pátria. E isso eles levam bastante a sério. Mas pessoal, o momento mais deprimente que está repercutindo muito nos Estados Unidos foi no momento de discurso em que ele vai fazer referência àquela menina chamada Irina Zarutska. Não sei se você lembra, uma menina de 23 anos, uma refugiada ucraniana, né, que fugiu em 2022 com a sua família, é imigrante ilegal nos Estados Unidos, e que estava no trem e que sofreu aquele ataque e acabou vindo a óbito. Pois é, inclusive quem o atacou, não é, foi um cara que tinha sido preso várias vezes e solto. E sem fiança, sem nada. Não preciso dizer que a juíza era democrata. Então, esse negócio de incensar bandidos. Pois é, a mãe da Irina estava presente, inclusive ao lado da viúva do Charlie Kirk, a Erika Kirk, também o Charlie Kirk, né, que vocês se lembram, né, brutalmente morto, né, e covardemente morto. Em determinado momento, o Trump se dirige à mãe da Irina, dizendo, olha, é uma honra estar essa noite com uma mulher que passou pelo inferno. Senhora Zarutska, esta noite prometo que garantiremos justiças para sua filha, sua magnífica filha, Irina. Pô, um momento de comoção, todo mundo levantou e aplaudiu, uma mãe chorando, ela desesperada, sendo consolada. E muitos democratas não se levantaram e nem aplaudiram. E o Trump falou, como é que vocês não ficam de pé? E eles não levantaram. Pessoal, de fato, o Partido Democrata virou uma espécie de sol. Eu vou pôr um trecho, né, de uma que é um dos destaques. Cara, eles produzem um monte de Dilma. Você pensa que é só aqui? Se você acompanhou a eleição presidencial nos Estados Unidos, você deve ter visto a Kamala Harris, que não consegue fazer um O com um copo. Mas tem um trecho que eu peguei do programa de Leste Oeste, da revista Oeste, né, da Ana Paula Henkel. Ana, sou seu fã, maravilhosa, com a participação do Ivan Kleber, Flávio Morgenstein e do Bernardo Kister, toda sexta-feira. Se você quer se aprofundar em questões geopolíticas, é maravilhoso. E algumas declarações que ela deu lá em Munique, quando teve, né, se lembra que eu falei do discurso do Marco Rubio, da Conferência de Segurança em Munique e tal. Primeiro, ela falou que a Venezuela, não é, fica abaixo da linha do Equador. Tudo bem, você não precisa saber, mas ela precisa. É acima, ele está no hemisfério norte, a Venezuela. Depois, né, o Rubio fez referência aos cowboys, que na verdade, não é, eram descendentes espanhóis que reintroduziram os cavalos ali e que criou a figura do cowboy. Aí, ao caso Cortez, falou que foram os mexicanos vieram
do espaço, né? E caras que vieram da África. Risível. Mas vejam o nível dela quando se fala de Taiwan, que é uma questão, né, importante entre Estados Unidos e a China. Eu vou colocar esse trecho, deixa eu só colocar em tela grande. Eu vou colocar, né, o link do programa aqui, não é? Deixa eu só fazer aqui a transição. Olha essa mulher falando, rapaz, ela não faz um U com um copo. Vou fazer a transição, vamos lá. US actually commit US troops to defend Taiwan if China were to move? Olha ela falando. I think that this is such a. I think that this is of course a very long-standing policy of the United States. I think what we are hoping for is that we want to make sure that we never get to that point. We want to make sure that we are moving in all of our economic research and our global positions to avoid any such confrontation for that question to even arise. Pois é, pessoal, ela não falou coisa com coisa, de um O. Não é só, Manuel, o que sentido? Não tem sentido nenhum. Então eu lamento, o Partido Democrata virou isso. E aquilo que eu falei, a vitória do Trump trouxe um sopro de esperança e uma mudança para o mundo. Lamento que o Partido Democrata tenha se tornado isso, mas percebam, pessoal, como é importante a gente acompanhar o que acontece lá fora para entender o que acontece aqui. Em breve retomo as questões do Brasil. Desculpe, ficou um pouco longo. Curta, comente, compartilhe, né? E inscreva-se no canal. Beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima!